Estamos no ar! Você está na Motorsport TV Brasil no YouTube e mais uma vez temos um convidado muito especial. Isso porque Sérgio Sete Câmara está aqui conosco, o novo piloto da Nissan na Fórmula E. E olha lá, primeira entrevista com essa nova incumbência, né, importante incumbência com a Nissan para a mídia brasileira é aqui na Motorsport TV. Eu quero agradecer muito a vinda do Sérgio Sete Câmara aqui nessa semana tão agitada que a gente sabe que vai ser, EPRI de São Paulo de Fórmula E. Eu estou aqui também ao lado do Guilherme Longo. Dá um oi aí, Gui. Salve, salve, meu povo. Semana de Fórmula E em São Paulo. Vamos começar já falando então com uma entrevista mais que especial. Exatamente. Sérgio, eu quero primeiro agradecer a sua vinda aqui e eu quero que você explique para a galera qual é esse seu novo papel dentro da equipe da Nissan, tão importante na Fórmula E, e explica como é que vai ser a sua rotina dentro da categoria totalmente elétrica. Não, beleza, eu que agradeço vocês dois aqui pela oportunidade de estar batendo esse papo e a motorsport.com. Bom, na verdade eu não vou nem mentir, eu não conheço tanto ainda do meu papel, eu já fui piloto reserva no passado, então eu já fiz esse papel na Fórmula 1, mas na Nissan em específico eu assinei esse contrato semana passada, foi um negócio bem de última hora. Que legal. E eu queria manter um pezinho na Fórmula E, querendo ou não, dediquei 5 anos a esse campeonato, 5 anos e meio, acho que foi, não, foi 5 anos, e seria um desperdício, porque é uma categoria extremamente específica, eu quero estar em contato com ela, quem sabe até para voltar no grid no futuro, ou pelo menos para contribuir como reserva mesmo, sabe? Eu sinto que eu tenho muito a contribuir. E aí na Nissan a dinâmica em específico eu vou aprender agora, eu vou encontrar com os engenheiros, com o pessoal que toca essa parte técnica esse fim de semana, e vamos definir o calendário, né, pro meu ano, para essa temporada. Mas a princípio o piloto reserva ele trabalha principalmente no simulador, ele faz alguns testes e ele está disponível em algumas etapas selecionadas. Para caso tiver algum problema com algum dos pilotos, você está pronto para andar. Mas, além de ser um piloto reserva, você faz essa parte de simulador, de teste, que é parte de desenvolvimento do carro, que é uma parte que eu gosto muito de trabalhar. Então, é mais ou menos isso aí. Estou super animado de estar com a Nissan, que é uma marca importante na Fórmula E, uma marca, acho que do grid da Fórmula E, das maiores marcas que tem, e é uma equipe que, em termos de resultado na categoria, vem melhorando muito, né? Desde que eles entraram no campeonato. Esse ano passado foi o ano mais forte deles, particularmente com o carro do Oliver Rowland. Fez uma temporada incrível e que teve sempre na disputa do título. Ele teve um probleminha de saúde ali, que ele faltou a etapa de Portland, mas se não fosse isso, ele teria né, ido até a última etapa ali disputando o título. Então, bem animado de fazer parte desse projeto que já é vencedor. Aliás, aproveitando esse momento, né, você falou, assinou o contrato semana passada, mas com certeza prestou atenção no que rolou na pré-temporada, tudo, e a Nissan deixou uma impressão muito positiva da pré-temporada, né, tem muitos analistas que inclusive colocam ela como uma real candidata à briga pelo título esse ano. Vou ser sincero, eu não acompanhei nada da pré-temporada, zero. Porque eu nem sabia se eu ia seguir na Fórmula E ou não, então eu quis desligar, sabe, não acompanhei nada, O que eu vi foi que teve o teste das meninas, né? Uhum. E que a menina, acho que é Abby Pulling, não é? Acho que é o nome dela. Uhum. Ela fez com a Nissan e foi mais rápido. Foi o que eu mais acompanhei, porque o que mais deu repercussão foi o teste das garotas. Né? Sim. Mas na parte dos testes das equipes mesmo, dos pilotos, eu não acompanhei, não vi qual equipe é mais rápida, não olhei tempo de corrida, ver qual equipe tá administrando. Eu tô no grupo dos pilotos, né? Eu não saí, então eu vi os comentários dos pilotos do grupo. Então... o que eu vi é que eles estão reclamando bastante de degradação de pneu. A Fórmula E, desde que a Hankook entrou como supplier, ela tem um composto de pneu extremamente duro. Sim. Assim, o pneu parece uma pedra. Eu até brinco, o pneu da temporada 9 e temporada 10 da Hankook, a gente nem precisava de trocar pneu durante o final de semana de corrida. Com um jogo de pneu, você fazia meia temporada. Eu não tô brincando. Assim, muito duro. E agora eles mudaram isso para ver se o carro fica mais competitivo, mais rápido, né, com mais aderência. O preço a se pagar por um composto que agarra mais é que ele é mais mole e ele desgasta mais rápido. Mais ou menos assim. Mas agora está tendo uma degradação bem rápida. Isso vai ser muito legal para as corridas, porque agora vai ter outro elemento que os pilotos vão ter que manejar durante a corrida. A bateria, que sempre teve lá, a gente sempre teve que administrar, e agora a vida dos pneus também. Foi a principal... reclamação, assim, mas não em termos de... que eles vão ter que adaptar, né? Então, foi isso que eu acompanhei.
Você já está há tanto tempo na Fórmula E, né, que até me parece, até pelas suas palavras, pelo que você vem falando, até pegando até na última temporada, que você ainda, até com essa oportunidade que está vindo agora, você quer, de alguma maneira, mostrar que você pode ser um dos grandes dessa categoria. É como uma espécie, ainda você tem negócios inacabados com a Fórmula E. O papel é esse mesmo, esse momento, mostrar que você é um piloto que agrega a categoria e que, de alguma maneira, mais para frente, muita gente pode até falar, né, sai de um piloto titular para virar um piloto reserva, né, é aquele negócio, né, um passo para trás para dar dois para frente. Fica tranquilo que aqui eu bato também na hora. Mas é um passo para que muita gente pode achar que é um passo para trás, mas é justamente para depois dar dois para frente e quando crescer e aí vai pegar uma equipe já com chances de título. Esse é o meu objetivo, sim. Não vou mentir. Eu sinto que eu tenho um trabalho inacabado na Fórmula E. Acho que pros carros que eu andei, eu sempre andei bem. Eu nunca andei num carro competitivo, nunca andei num carro que poderia ter ganhado uma corrida ou chegado num pódio. Então, isso foi muito frustrante, porque eu acho que eu fui bem comparado a alguns outros pilotos que tiveram oportunidades. Quase todo piloto que eu posso pensar aqui que teve na categoria, em algum momento ele conseguiu estar numa equipe que pelo menos desse um carro para ele do meio de pelotão. Mas eu sempre fiquei ali no início na Dragon, que era um carro, era a menor equipe, com menos recursos do grid, e depois fui parar ali na NIO, que virou RT, que virou Kiro, que acho que vem ainda virar outra coisa, mas é a mesma equipe, né? Então, que também é uma equipe bem enxuta. Agora que eles estão vindo com o motor da Porsche e tal. Então, isso é um pouco frustrante, porque eu sinto que eu nunca tive a oportunidade de andar num carro minimamente competitivo. Então, de certa forma, isso que você falou é verdade. E foi a primeira coisa que eu pensei quando apareceu essa proposta. Falei, olha, vou pra reserva e tal, isso pode ser um passo para trás, mas às vezes na vida a gente tem que aceitar esse tipo de coisa. E, querendo ou não, em termos de posição, né, sair de um piloto titular para um piloto reserva é sim um passo para trás. Mas a empresa com que eu estou trabalhando agora é uma empresa muito maior, uma equipe muito mais competitiva. E uma outra coisa, durante esse tempo todo que eu fui titular na Fórmula E, eu vi pilotos que eram titulares em equipes, às vezes, não tão boas, ficarem um ano como reserva e depois voltarem numa equipe. Aí eu olho e falo, esse cara ficou um ano fora e agora ele tá na minha frente, porque eu ainda tô numa equipe pequena e ele tá no carro. Assim, Eu vi vários fazerem isso. Assim, não vários, mas em 3, 4 fazerem isso. Então, quem sabe não pode acontecer comigo também, né? Essa é a ideia, dar um passo para trás para dar dois para frente e tá aprendendo com uma equipe competitiva, que ganha corridas, entender o que eles fazem. Vai ser muito interessante ver o que essas equipes fazem que, querendo ou não é legal para um piloto ficar tantos anos numa estrutura não competitiva. Eu quero voltar a estar num ambiente que as pessoas são vencedoras. Isso vai me fazer bem. É engraçado, né, Gui? Porque assim, ele nunca vai falar aqui o nome, nunca vai dar o nome aos bois. Se der, tudo bem, até a galera vai delirar. Mas assim, é o piloto que tá ali comendo pão que o diabo amassou. Aí ele sabe de um piloto que é meio braço, para não falar outra palavra. O filho da mãe tá com uma vaga aí numa equipe, nada tá brigando por pódio. Me dá esse carro aí que eu destruo aqui o campeonato e mando muito bem. Agora, você também tem um papel muito interessante, você entende bem essa questão dos simuladores, né? Você já teve contato com o da Nissan ou teve contato com as suas outras equipes e qual a diferença com os outros simuladores que você já teve que trabalhar? Então, eu gosto muito dessa parte de simulador e agora vai tá mais presente na minha vida ainda, porque se eu quiser mostrar serviço, se eu quiser mostrar que eu sou um piloto valioso para a equipe, vai ser muito. A grande maioria do meu trabalho vai ser nas sessões de simulador, né? Como piloto reserva, deve ter um teste ou outro na pista mesmo com o carro, mas essas vão ser oportunidades mais restritas. E graças a Deus eu sou um cara que gosta de estar no simulador. Inclusive nessas equipes que eu trabalhei, na Dragon, na NIO, na RT, eu sempre pedia para a equipe, olha, eles ofereciam fazer 1, 2 dias de simulador. Vamos fazer 3, vamos fazer 3,5, 4 dias, porque eu sinto que ajuda demais. O final de semana de corrida da Fórmula é extremamente curto. Não dá tempo de chegar na pista aqui em São Paulo e querer aprender o limite sem fazer o simulador direito. Tem piloto que faz, eu não sei como eles fazem. Eu dependo muito do simulador. Dependo demais do simulador. E eu vejo que isso está mudando. A gente tem a principal referência hoje do automobilismo é o Max, né? O Max Verstappen. E ele é um cara que mais valoriza o simulador. E ele tá o dia inteiro nisso aí. Eu tenho projetos aí de
além de fazer a parte de simulador na equipe, eu quero estar agora com papel também na parte de simuladores, participando de campeonatos virtuais, fazendo streaming, esse tipo de coisa. Eu quero passar a fazer parte desse mundo. Então acho que vai misturar bem com esse meu momento na Nissan, onde eu vou estar predominantemente no simulador deles, né? Então, sou um cara que sou fãzaço e quero estar cada vez mais engajado nessa comunidade. E qual que é a diferença? Tem alguma diferença de um simulador de um carro da Fórmula E com um carro a combustão? Tem. Uma pergunta totalmente leigo nesse aspecto. Não, cara, é normal. Então, o que é o simulador? É um videogame, só que a física dele, né, ela é muito mais realística. E também as pessoas que jogam costumam ser mais qualificadas, porque para você jogar um jogo de simulador, além do jogo custar mais caro, você geralmente precisa de um volante, precisa de um pedal, as pessoas compram volantes muito bons, o equipamento é muito bom. E aí você tem um público bem qualificado ali. O cara que joga um jogo de simulador, vamos supor, vocês poderiam pilotar simulador. Eu tenho um amigo que às vezes sei lá, o cara tem um trabalho normal, chega em casa e pilota simulador. Mas ele já jogou joguinho de Fórmula 1, um jogo que compra às vezes uma livraria, né? Sim. Uns 10 anos da vida dele, aí ele foi pegando gosto, aí ele foi... Na hora que vê, ele já tem uma carreira de 20 anos jogando simulador e agora ele tá num jogo mais profissional, por dizer assim. E quando você falou dos carros, é o seguinte, esses jogos de simulador, eles têm vários modelos de carro, então eu posso andar num carro de turismo, no Stock Car Brasil, por exemplo, eu posso andar num carro protótipo de Le Mans, eu posso andar no Fórmula Indy, no Fórmula 1, e cada carro tem a sua física, o seu modelo, entendeu? Dentro desse jogo. Mesmo sendo algo virtual. Mesmo sendo algo virtual, com certeza. Cada carro tem um jeito completamente diferente de dirigir. E o carro da Fórmula E, por ser uma categoria ainda relativamente nova, você não encontra o carro da Fórmula E nesses jogos. Então, eu tenho o simulador em casa, tanto aqui no Brasil, quando eu tô lá fora eu tenho o simulador, eu não consigo andar no carro da Fórmula E. Eu só consigo nas equipes, só elas que têm os modelos de um carro de Fórmula E. E muda sim, principalmente na resposta do motor. O motor elétrico tem um torque, né, pra quem já andou no carro elétrico sabe, instantâneo. Sim. Então, muda tudo, o peso do carro, a forma do comportamento do carro nas curvas e tal. Então, quando eu faço simulador em casa, eu faço em carro a combustão. E, desculpa, eu estava monopolizando, Gui. Como que você vê essa geração nova, 4x4 da Fórmula E? Você não deve ter testado ainda, mas como que você imagina que vai ser para você no simulador? Eu já testei ela, porque, querendo ou não, esse desenvolvimento começou lá atrás, então eu já fiz alguns dias de teste com ele no 4x4. Eu acho importantíssimo, é uma virada de chave importantíssima para a categoria, porque não adianta, essa é a minha opinião, todo mundo quer ver uma categoria sustentável, esses pilares, tecnologia, mas isso somente é aquela coisa meio chata, meio monótona. Ninguém vai ligar a TV porque é o campeonato mais verde. Isso é um plus. A essência de uma corrida de carros, para mim, tá no entretenimento. Tem que ser uma coisa especial, tem que sair faísca, tem que ser o mais rápido do mundo, tem que ser alguma coisa para as pessoas verem aquilo ali como uma fonte de entretenimento. Ninguém vai olhar a corrida e falar, olha que legal, o carro é verde. Então, agora o carro da Fórmula E é o carro com a aceleração mais rápida do mundo, desses de competição. Não tem nenhum. A gente acelera 6, 7 décimos por segundo mais rápido, do 0 a 100, do que um carro de Fórmula 1. Uhum. E isso, para mim, a primeira métrica que o carro da Fórmula E está passando já um carro de Fórmula 1, um carro de WEC, um carro de Indy. Ninguém pode falar que arranca mais rápido que a gente. Em breve, isso vai entrar para outras áreas. Daqui a pouco a gente é o carro que freia mais rápido. Daqui a pouco a gente é o carro que tem o top speed mais alto. E aí, pouco a pouco, daqui a 10, 15 anos, você vai olhar para um carro elétrico e falar, não, esse carro aqui ganha de lavada de um carro a combustão. Então, essa foi a primeira virada de chave nessa direção. E quando isso acontecer, o carro a combustão vai perder o apelo dele nessa parte de competição. Vai ter aquela parte nostálgica do barulho, do cara que, esse carro não produz mais, então eu quero colecionar ele. Mas se você tem um carro elétrico que vira 10 segundos, 5 segundos, 10 segundos mais rápido do que um carro a combustão, e o carro a combustão não consegue alcançar mais, o mundo das corridas vai voltar para ele. Todo mundo quer ver o que é mais rápido. Ninguém é interessado no que é segundo mais rápido. Essa que é a verdade. Então, acho importantíssimo. Foi o primeiro passo nessa direção que o campeonato deu. Aproveitando essa questão das mudanças, já era para ter rolado ano passado, não rolou, e agora está previsto para esse ano ainda, a questão da recarga. Você chegou a testar alguma vez? Algum dos modelos que foi testado também? Cheguei. Na verdade, eu sei que foi feita alguma alteração, acredito que não. Mas a recarga é basicamente uma bateria que está pronta lá, a bateria está carregada, e ela tem uma capacidade de despejar essa energia armazenada na bateria do carro. Então é uma transferência de uma bateria para outra, basicamente. Ela despeja essa bateria lá, o cara está no pit stop, pluga, é uma corrente numa velocidade assim astronômica, bem acima do que está disponível no mercado aqui para os carros de rua. Sim.
mas que deve chegar em alguns anos. E a gente carrega uma porção significante da bateria, em coisa de 30 segundos. Acho que é 10, 15, 20% da bateria. Não, é uma quantidade que a gente precisa para completar a prova. É um power bank gigantesco, basicamente. Um power bank gigantesco. Exatamente. Nossa, gostei da expressão. Gostei, mas é isso. Até onde eu sei isso. E eu cheguei a fazer esse teste, funciona normal e tal. Na hora que eles plugam aquilo, o painel muda, o carro identifica que foi que tá em modo de carregamento. Que tá em modo de carregamento, aí você vê os segundos ali, quando fica verde e tal, o cara levanta o lollipop e você vai. Desse jeito. Maravilha. A gente vai sair um pouquinho da Fórmula E, vai voltar no finalzinho, mas eu queria até aproveitar a sua vinda aqui também para alguns assuntos que o público, né, do automobilismo em geral sempre nos perguntam e aquilo que está em alta. Você é um dos grandes amigos, né, ou de vários grandes amigos de Gabriel Bortoleto. Eu queria saber o que você achou, como é que você acompanhou essa subida dele até a Fórmula 1, né, recentemente confirmada, quebrando aí uma seca, né? Eu acho que tem ali o Brasil, até por ser o Brasil, né, sempre pede ali uma posição de destaque dentro da Fórmula 1. Como que você viu ele, viu ele chegar à Fórmula 1, se você conversou já com ele depois da confirmação? Então, não conversei com ele depois da confirmação, porque eu sinto que ele tá sendo assediado agora e tal, eu prefiro esperar dar uma acalmada. Mas eu converso geralmente com o Bibi, às vezes quando tem um momento difícil. Então, eu lembro dele, o Bibi, ele sempre foi um grande piloto. Eu lembro dele caminhando no cartódromo, aquela criancinha sorridente, brincalhão. Eu lembro, tava na Fórmula 2, pra você ter ideia, fazendo uma entrevista na Granja Viana. E aí eu lembro de um molequinho ali na escada com um sorriso desse tamanho. O sorriso dele é maior que o rosto dele, né? E aí eu lembro, Gabriel e tal, eu já conhecia ele de antes e tal, ficou brincando comigo. E é loucura pensar que agora ele tá na Fórmula 1. Ele sempre foi um piloto rápido, nunca deixou de ser. Ele sempre foi aquele menino dos ponteiros do kart. Mas durante a adolescência ali, ele... Sabe, que às vezes tem uns atletas que a adolescência, na puberdade, dá um tchan. O cara amadureceu muito rápido. O nível de pilotagem dele, eu senti que deu uma aumentada, a constância. Então, eu acho que ele usou, a gente falou do simulador, eu acho que ele usou muito o simulador para desenvolver isso também. Mas ele foi um cara que ele encontrou uma força ali, uma coisa que os outros não conseguiram. E a gente viu ele se destacar nas categorias de... Quando ele foi pro Fórmula inicialmente, ele não se destacou tanto. Ele foi até o momento que ele estava passando uns perrengues. Eu falava com ele, outros pilotos também falavam e tal. E a partir do momento que ele foi pra Fórmula 3, ele acendeu. Ele acendeu e aí, cara, é uma maturidade, uma constância, uma velocidade que ele levou agora para essa temporada de Fórmula 2 e ele fechou. Bom, agora tem que ver se ele vai ser campeão mesmo, mas assim, praticamente fechou a escadinha perfeita do Road to F1. O pessoal comparando aí com o que o Oscar fez, né? Sim, que realmente sim. É igual, né? Então, é um cara certo. Eu gosto quando eu vejo um cara que merece, que é merecedor, tanto na pista como fora dela, que é o caso do Bibi. Não tem quem poderia merecer mais. E não é porque é brasileiro, realmente. Isso é um consenso, né? A gente não vê ninguém, nem no Brasil, nem na mídia e tal, falando, é porque é brasileiro, é porque colocaram por causa de patrocínio. Isso não tá na mesa. Todo mundo sabe que ele tá lá por causa do mérito e de todos do mundo inteiro é o cara certo pra estar lá na Sauber. Na verdade, pra mim, essa confirmação devia ter vindo muito antes. Eu fiquei surpreso que eles esperaram tanto pra anunciar. Eu não sei se o contrato já estava assinado há mais meses, mas era uma decisão, na minha opinião, bem óbvia pra equipe. Franz Tost, chupa Franz Tost. Não, e você falou agora, né, sobre essa questão de confirmar o título, é uma briga das mais intensas, né, meio ponto só para chegar na última etapa. Pensando o ponto de vista do piloto, como é que fica o psicológico nesse momento? É basicamente um empate, meio ponto para brigar pelo título. Eu acho interessantíssimo, eu sinto que pro Bibi ele deve estar com a cabeça mais leve, porque no final ele quer muito ganhar esse campeonato, eu sinto. Como eu disse, eu não conversei com ele recentemente, mas eu sinto que ele quer muito ganhar o campeonato, eu vejo que ele tá bem raçudo. Ele quer ir pra Fórmula 1 e poder falar, ganhar Fórmula 2 e tal, escrever, né, vai ser mais um passo numa carreira longa que ele vai ter de sucesso na Fórmula 1, mas ele tá livre, leve e solto, porque ele já tá com o pé dele na Fórmula 1, que é o mais importante, e acho que com um contrato até de mais de um ano, então, do ponto de vista assim, de estabilidade, ele já tá tranquilo. E eu vi até agora no Qatar ele fazendo umas curvas por fora, atacando, assim, como um cara que realmente tá livre, leve e solto. O Radiário eu sinto que ele tá mais travadão. Acho que ele depende mais desse campeonato. Acho que a pressão tá pesando ali. Não sei. Pode ser que ele tenha algum contrato aí, a gente não sabe. Mas eu sinto que o Radiar tá mais travadão e eu tô otimista com o Bibi levar esse caneco aí. Também tá voando, né?
Na corrida lá no Qatar dava pra ver, ninguém acompanhava tão de perto igual o Bibi. Ele tava sempre colado nos caras, na curva, até curva de alta velocidade, que tem bastante turbulência, é difícil de ficar perto. Ele, assim, a 2 metros, assim, quase no difusor do outro piloto. Ele tá num nível muito alto, o carro parece que tá bom, e ele tá confiante, tá tomando risco, não tá errando. Então, tá pintando bem, mas é uma disputa bonita de ver. Sim. Agora, eu falei no início, quando eu introduzi esse assunto, sobre a questão da pressão. Fazia tanto tempo que não tinha brasileiro no grid e você foi um daqueles que chegou perto. Quando, assim, você sentia essa pressão? Putz, os caras estão achando que, assim, que é como se fosse culpa minha não ter brasileiro no grid da Fórmula 1 ou não sei o quê. Você foi... O que você acha da pressão que você recebeu por ser o brasileiro que poderia... ir para a Fórmula 1, né? Ou você se sentiu pressionado ou não sentiu? Que você, né, dessa época que você bateu na trave ali algumas vezes? Nesse sentido de ser brasileiro e tal, eu não senti nenhuma pressão nesse sentido. Talvez muito pouca, assim, para não falar nenhuma. O que eu sentia mesmo era a obrigação de tentar conseguir chegar lá ou de me profissionalizar no mínimo. Por conta da minha família e de todas as pessoas que investiram na minha carreira, patrocinadores, própria família e tudo mais. Eu senti essa obrigação desde muito novo. E eu lembro que quando eu finalmente me profissionalizei na parece que eu tirei uns 1.000 quilos de peso dos meus ombros. Porque finalmente eu era assalariado e não tinha mais que ficar correndo atrás de patrocinador todos os anos e tudo mais. Então, essa é a minha principal fonte de pressão, assim, retribuir para aquelas pessoas que me apoiaram a carreira inteira. Eu sempre tive essa sensação de obrigação de conseguir, o que é péssimo. Eu tinha essa noção do tanto de empenho que estava por trás da minha carreira, que era importantíssimo para todo mundo eu chegar lá. Mas isso é ruim. Ter ciência disso, para o atleta, coloca uma pressão muito grande. Eu sinto que os caras que são um pouco mais... em inglês a gente fala laid back, né? Os caras é relaxadão. Sim. Isso é perfeito para eles, para a Fórmula 1, porque ele não percebe a importância dele acertar aquela frenagem, acertar aquela corrida e tal, e aquilo é perfeito naquele momento. Porque ele vai errar menos, não vai sentir tanta pressão. E esse foi um problema meu. Eu deixava muita pressão nos meus ombros, por conta disso tudo que eu falei. Foi uma coisa que me atrapalhou. E quando a gente estava falando até antes aqui da entrevista, né, da maturidade do Gabriel, maturidade, por exemplo, que a gente também viu no Max e outros pilotos que foram para Fórmula 1, era meio isso. O cara tá ali, mas é mais maduro, ele amadureceu rápido, é calmo, já tem uma maturidade, por exemplo, eu sinto que eu tenho hoje. Mas ele tem isso com 20 anos de idade, com 19. Isso é essencial. E isso faltou na época para mim e falta para 90% dos pilotos, por isso que poucos são os que chegam. É só acelerar, né? Não é uma série de coisas. Acelerar é importante. Eu sinto, sim, que tem alguns pilotos que ele tem uma base de talento maior. É como se tivesse um tanque de combustível maior. Por exemplo, se eu falar a gente tá falando do Bibi, eu sinto que ele tem isso mais que os outros pilotos. Mas muito mais importante do que ter mais talento é conseguir usar. A maioria dos pilotos que estão ali na Fórmula 2 não estão conseguindo usar 60%, 70% do potencial deles. Porque a pressão tá fazendo eles errarem, tá fazendo eles não usarem potencial. Só deles estarem relaxados, eles estariam indo muito melhor. A briga é muito mais contra si mesmo ali no Road to F1. É uma pressão absurda que esses pilotos têm. Em outros campeonatos também, tá? Não é só no Road to F1. Mas ali naquela idade, por conta da sua cabeça, por conta que você não sabe nem se você vai se profissionalizar e tudo, é muita pressão e eu acho que é o principal fator. Se eu ganhar uma briga aqui dentro, aí o resto já é bem mais fácil. Um ponto de vista interessante, legal. Eu pelo menos nunca tinha pensado desse jeito. Que muita gente, a gente fala, eu imagino, por exemplo, quando você estava com a McLaren, quando você estava no programa da Red Bull, a gente pergunta e tal, mas até fazendo um meia-culpa, não meia-culpa, mas assim, analisando o nosso próprio papel, dependendo da pergunta que a gente faz, é uma pressão, como se ele fosse o culpado do Brasil não estar produzindo 3, 4 pilotos para a Fórmula 1, como já teve anteriormente. E que lição que você tirou desse seu período, tanto com a McLaren, tanto também na Red Bull, né? Você falou do Isaac Hadjar, eu acho que até com um pouco de conhecimento de causa ali, a pressão, por exemplo. Eu sinto que ele tá com muita pressão. Eu sinto que ele tá com muita pressão. E ele errou esse ano, né? Ele e o Aron erraram. Se eles não tivessem errado tanto, talvez eles estariam uns 20 pontos agora na frente do Gabriel. O Gabriel foi muito constante. Na Fórmula 3 ele fez o mesmo, né? Em alguns momentos, quem teve o carro mais rápido era o Aron. O Aron fazia toda a pole, quase. Ele fazia. O carro dele tava voando, esse carro da Hi-Tech. O da Hadjar também. Então, é isso. O pessoal da Red Bull pega muito no pé?
Você acha? Ah, pega. Ali tá muita pressão. Eu, por exemplo, quando estive na academia da Red Bull, né? Eu tive 2 ocasiões na Red Bull. Uma vez no Junior Academy, quando eu era muito novo, ali em 2016. Foi meu segundo ano de carro de Fórmula. Com certeza não estava preparado, assim, mentalmente e tal, bem imaturo. E não soube administrar a pressão. Ali eu acho que eu não usei nem 40% do meu potencial, aquele ano. Caramba. Assim, desperdicei. E aí, só quando eu fiquei sabendo que eu estava fora do programa, aí eu fui correr Macau. E aí o grid de Macau na época, né? Agora não é bem assim, mas antes você tinha diferentes Fórmula 3 no mundo. E aí no Japão, na Europa, na Inglaterra e tal. E quando era Macau, era a Copa do Mundo, Grande Prêmio Macau. Iam todos esses pilotos. Então você corria contra o melhor do Japão, o melhor da Inglaterra, o melhor da Europa e tal. Era um nível muito alto. E inclusive vinham alguns pilotos que eram estrelas, como por exemplo o Felix Rosenqvist, o Antônio Félix da Costa, que estavam inclusive nesse ano. E da molecada toda que estava no grid da Fórmula 3 europeia, que era o campeonato mais forte. Tanto é que o Max saiu desse campeonato direto para a Fórmula 1. O nível era muito alto. Eu fui o primeiro da molecada. Quem ganhou foi o Antônio Félix da Costa, o segundo foi o Felix Rosenqvist, que eram pilotos veteranos, e eu fui o terceiro. Mas durante o ano do campeonato europeu, eu tava lá atrás, eu só errava e tal. Por que eu fui bem? Porque eu sabia, muito provavelmente, porque eu sabia que eu tava fora. Aí ele falou, então já acabou mesmo. Aí eu relaxei e consegui produzir. Então por isso que eu falo, tem gente que tem mais dificuldade com isso. Tem gente que aprende a domar isso ali depois dos 23, 24 anos de idade. E isso é importantíssimo nessa época. E aí o outro momento que eu tive com a Red Bull foi justamente como reserva também. Aí também não vem ao caso comentar muito, porque foi um papel ali mais né, de reserva mesmo. Eu sabia que eu praticamente não tinha chance naquele momento para a Fórmula 1. Eu fiz mais como experiência de vida mesmo. Mas é isso, complicado. É uma estrutura que coloca muita pressão nos pilotos, mas que dá certo, né? Não tem como criticar. Eles produziram mais talentos do que qualquer outra academia de pilotos. Então, a filosofia deles é essa. E eu não sou contra. Eu acho que realmente quem não produz, você tem que dar oportunidade pro outro que está produzindo. Você manter o outro ali porque você está com dó dele, porque ele errou e tal, automaticamente você está tirando a oportunidade de algum outro piloto que mereceria mais. Então eu não sou contra a filosofia do Marco. Ela tira pedras em Helmut Marko, por exemplo. Não. Eu sou um cara que podia guardar um rancor enorme, né? Porque eu sou um daqueles que foi tirado e dá pra argumentar que ele poderia ter me dado mais tempo. Mas eu acredito na filosofia dele. Ele podia ser um pouquinho mais, né? Passar o pano um pouquinho mais às vezes, mas dá pra entender a filosofia dele e entendo que ele seja tão fiel a essa coisa da performance. Então... Sem dúvidas. E, Serginho, olhando agora, a gente falou da tua trajetória passada, vamos projetar um pouquinho em 2025. Você pensa na próxima temporada ficar focado no papel na Nissan ou você pretende também buscar alguma oportunidade de piloto titular em alguma outra categoria? Olha, se eu ficar aqui só como reserva, não é o fim do mundo, porque eu acho que aqui com a Nissan eu vou ter um papel bem ativo. O maior risco para o piloto é você ficar fora de atividade, né? Aquele jogador que não joga, daqui a pouco todo mundo tá com medo de colocar em campo, porque tem muito tempo que você jogou de uma partida, vira aquela história. Então não pode ficar fora de atividade. Eu ainda vou definir, como eu disse, eu assinei aqui faz pouquíssimo tempo. Eu quero ver como é que vai ser meu programa aqui na Nissan, quantos dias de teste eu vou ter, qual que vai ser o nível de engajamento. Mas, a princípio, eu gostaria de estar andando, correndo mesmo, em algum outro programa. Dando uma atenção grande aqui no reserva da Nissan e tal, mas eu gostaria de estar correndo em alguma outra coisa. Eu queria ver o farol apagar pelo menos algumas vezes essa temporada que vem, nem que seja algo provisório, mas é uma manutenção que ela precisa de estar lá. Se eu tiver uma outra oportunidade, por exemplo, aqui na E mesmo, eu não quero ter ela, vamos supor que eu estou em São Paulo aqui ano que vem, nessa mesma época, mas como titular. E faz quanto tempo que eu participei de uma corrida? Só em julho, em Londres desse ano? Isso não vai ser bom. Com certeza eu não vou estar no meu 100%. Então, eu prefiro evitar isso. E qual categoria que você mira e fala assim, putz, eu gostaria de experimentar isso? Talvez um Endurance? Eu tenho muita vontade, sempre tive de experimentar Endurance. Eu tenho vontade de experimentar Endurance e qualquer coisa, cara, na verdade. Eu sinto que é nesses momentos que você pode experimentar modalidades diferentes, que você tá meio que ali num limbo. Isso, por um lado, é ruim, mas por outro, você experimenta diferentes oportunidades. Às vezes recebe uma ligação de alguém que você nem esperava, com uma proposta que você nem tinha pensado. Eu tô aberto a tudo nesse momento. Quero estar correndo. Se tiver 4 rodas e tal, motorzinho, tá de boa, tô correndo. Mas no simulador você vai estar mais presente, inclusive, não só com a Nissan, mas também com a iRacing. Com certeza. Inclusive, assim, desde que eu tô já faz agora no Brasil,
acabou... Porque eu sabia que eu não ia fazer o teste lá que ia ter em Valência, né? Que teve aquelas chuvas horrorosas lá, que acabou mudando pra Madrid o teste. Eu sabia que eu não ia fazer, então vim pro Brasil. Participei de uma palestra aqui em BH e tal. Aí eu vim. Isso foi final de outubro. Aí eu tô aqui desde o final de outubro, montei um simulador em casa e eu tô andando assim, coisa de 10 horas por dia, né, isso e tal, fazendo muito volume, ficando afiado e quero começar a fazer streaming e tal, tá bem presente nisso. Então, Vai fazer na parte do virtual não vai faltar volume, não. Como é que é aquela plataforma? Twitch, YouTube já tenho, mas já tem, então eu não tô divulga aí pra galera. Mas eu não tô divulgando. Pra quem estiver acompanhando aí, como vocês têm um público qualificado, é Sérgio Sete Câmara, meu nome na Twitch, tudo junto. Mas eu não tô divulgando ainda porque agora que eu contratei uma empresa pra fazer as imagens e tal, fazer o YouTube e tudo. Mas por enquanto tava só eu caseiro ali mesmo, vendo como é que é e vendo se eu gosto, né? Aí agora que eu vi que eu realmente gosto, eu vou tentar fazer um negócio ajeitado. Uma curiosidade pra fechar. Você falou, vai ser um arroba Sérgio Sete Câmara. As pessoas... quanta confusão tem com o seu pai, que tem o mesmo nome, né, em relação a esse tipo de coisa? Assim, quantas pessoas já confundiram ou buscando o seu pai achou você, ou procurando você achou seu pai? Não tanto. O que acontece mais, às vezes, às vezes querem buscar ele e aparece coisa de corrida. Porque, acredito ou não, eu tenho 20 anos de carreira, né? Então tem muita coisa de foto de carro, de corrida, de tudo que você pensar. É o mesmo nome, literalmente. Mas não, acho que o pessoal já, pelo menos aqui do Brasil, o pessoal já sabe. Às vezes fico imaginando se um team principal, alguém estiver lá fora, um chefe de equipe lá fora, falar, vou pesquisar esse piloto aqui. Aí joga meu nome e sai um outro cara. Clube Atlético Mineiro. Falar, presidente. Não, ex-presidente no caso, né? Mas enfim. Não que eu saiba, mas deve ter. Um problema que tem, às vezes, é coisa de reserva e tal, confundem a gente, é engraçado, mas enfim. Não, imagina, chega a correspondência ali em BH para ir, mas você sabe qual deles? Aí uma correspondência do outro. Não, mas graças a Deus não tem. Às vezes, você sabe, quando eu participei de algum programa de esportes, que no Brasil, logicamente, a maioria foca em futebol, né? Fala que é programa de esportes, mas é programa de futebol. Aí faz um monte de pergunta fazia um monte de pergunta de atlético e tal, aí eu ficava, vamos lá. Lá vai começar a segunda de futebol. Eu já tinha um momento reservado da entrevista pra isso. Mas não teve outra coisa, não. Eu vou poupar o Sérgio pelo muito do futebol, em respeito, eu já senti essa dor algumas vezes. Mas é isso. Sérgio, eu quero agradecer demais mesmo a sua presença aqui. Eu sei que é um momento muito corrido para você nesse fim de semana. A gente dá os parabéns aqui. A gente ficou muito feliz em ver que você pegou uma vaga tão importante quanto essa, né, da Nissan na Fórmula E, que é uma montadora que está tá ali bem comprometida com a categoria, e você agora com talvez até de maneira mais sólida, podendo entrar um caminho vitorioso. Muito obrigado. Não, eu que agradeço. Você falou que eu tô ocupado, mas eu vou ser sincero, o piloto de reserva, em final de semana de corrida, é a pessoa mais desocupada. Se algum dia algum piloto de reserva, quando tá lá na equipe, no simulador, é uma coisa. Se o cara tiver no final de semana de corrida e não te der atenção, pode saber que ele não quis, porque tem tempo, viu? Olha, tem tempo. Bom saber. Eu que fazer entrevista, fazer algumas reuniões ali com a equipe e tal, mas como eu não tô guiando, eu tô tranquilo. Mas é um prazer estar falando aqui com vocês e sobre o campeonato, sobre minha carreira e tal. Isso aqui é excelente. E já vamos tentar cavar aqui mais uma volta, né? Porque é difícil ter esse rapaz aqui com a gente. Das entrevistas, inclusive, eu lembro que na Fórmula 1, tava conversando com o Flávio Quick, assessor do Gabriel Bortoleto, ele falou assim pra mim, que tava conversando com o Gabriel, ele falou, cara, eu só quero ser piloto de Fórmula 1, porque quando você tá aqui no fim de semana desse, ele não é reserva, mas piloto da academia da McLaren, eu só dou entrevista, eu não quero dar mais entrevista, eu quero entrar num carro e correr. Pois é, você vira o provador oficial de café da equipe e entrevista, é isso, mas faz parte. Muito bom. Olha só, eu quero agradecer a você que acompanhou a gente até aqui, também convidar a acompanhar também a nossa cobertura desse fim de semana na Fórmula E, no AMB, mais uma vez em São Paulo, a categoria dos carros totalmente elétricos. E eu quero agradecer a você, assista esse vídeo, dê o like nos vídeos, se inscreva no canal. Chegamos a 160 mil inscritos recentemente, muito obrigado. E aproveite e já ative as notificações para não perder tempo, né? Você vai ver uma entrevista tão legal como essa com o Sérgio Sete Câmara, o seu dispositivo dá um alerta ali, você não perde tempo para assistir e curte bastante. Obrigado ao Guilherme, obrigado ao Sérgio, obrigado, até a próxima. Tchau, tchau.